Olá, você está no Devocional do SEI Icaraí. Eu me chamo Elbio Vinícius e hoje eu quero falar sobre escolhendo a boa parte. Para isso, eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 41 e 42, que diz assim: E respondendo Jesus disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. Quando nós lemos esse texto, nós percebemos que Jesus estava agora na casa de Marta e Maria, que eram irmãs. Havia uma preocupação natural, principalmente de Marta, de receber muito bem o Mestre. Jesus tinha muita influência e quando ele chegava à casa de alguém, ele não vinha só, ele trazia muitas pessoas. A Bíblia diz então que Marta está preocupada, totalmente atarefada em receber muito bem o Mestre. Marta então faz uma pergunta para Jesus: Jesus, não te importas que a minha irmã me deixe a servir só? Peça que ela venha e me ajude a servir. O cenário é o seguinte: Marta está preocupada e provavelmente tentando fazer uma boa arrumação, preparar um bom alimento para Jesus e para as pessoas. Maria está aos pés de Jesus ouvindo os seus ensinamentos. Jesus então diz para Marta: Marta, você está ansiosa e afadigada, mas uma coisa é necessária e Maria, pois, escolheu a boa parte. É necessário entender que Marta estava ansiosa. E eu quero falar um pouco sobre a ansiedade, que é o mal do século. É bem verdade que 90% das nossas preocupações, daquilo que nos causa ansiedade, jamais vão acontecer. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o ponto central que faz o Brasil ser o país mais ansioso é o excesso de incertezas. Seja incerteza econômica, seja incerteza jurídica, política. Isso traz ansiedade, traz incerteza no coração das pessoas. Então, nós precisamos entender que o excesso de incerteza gera uma ansiedade muito grande. E ansiedade é o excesso de futuro no presente. A Bíblia diz que Marta estava ansiosa. Talvez você está vivendo um excesso de incerteza. Você não sabe o seu amanhã, você não sabe o que virá, você precisa de alguma resposta e não tem. Você provavelmente está como Marta, ansiosa, ansioso pelo futuro e pelo amanhã. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração em relação a isso. 1 Pedro, capítulo 5, verso 17 diz: Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que Deus é um Deus que cuida de nós. O Deus é o Deus do cuidado, é o Deus do amor, é o Deus da proximidade. Você precisa entender que lançar a ansiedade sobre ele, lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, é confiar em Deus mesmo diante da tempestade. Há uma outra palavra também que diz no Salmo 121, elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Se você está vivendo angustiado por alguma situação, eleve os seus olhos para o monte. Eleve os seus olhos para Deus, porque Ele é o seu socorro. Então, meu irmão, minha irmã, eu quero dizer para você que a sua ansiedade não pode ser maior do que a necessidade de buscar a Deus. Marta estava totalmente ansiosa e isso impediu com que ela buscasse a presença de Jesus, com que ela estivesse escolhendo a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus. Um segundo ponto extremamente importante também é que Marta estava distraída, afadigada, atarefada. Nós vivemos hoje numa sociedade que tem um excesso muito grande de opções, excesso muito grande de oportunidades, excesso muito grande de telas,
Ou seja, o excesso faz com que nós fiquemos afadigados, cansados, sobrecarregados. Mas em relação a isso, nós precisamos entender que, às vezes, o excesso do que é lícito nos impede de viver o que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós pensamos que o ilícito nos afasta de Deus, mas hoje em dia, o excesso do que é lícito também pode nos impedir de aproximar-nos de Deus. Então, não permita que a correria do dia a dia, não permita que as muitas tarefas façam com que você se afaste da comunhão com Deus. Jesus é um Deus de relacionamento. E ele não é somente um relacionamento do culto de domingo. Ele é um Jesus de relacionamento da rotina de segunda-feira. Ele é um Jesus de relacionamento da rotina diária. Muitas das vezes você pode estar vivendo uma vida totalmente sobrecarregada no seu trabalho, na sua família, na sua casa, mas ele te chama a se relacionar com ele. Tiago, capítulo 4, verso 8, diz: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Não permita que o que é bom te distraia do que é melhor. O que eu quero dizer com isso? Quando nós observamos o contexto em que nós falamos, Marta, ela estava querendo receber muito bem o mestre, e era muito bom receber o mestre. Era bom receber Jesus naquele momento, mas era muito melhor estar aos pés dele. Ou seja, nós não podemos permitir que na nossa vida o bom que nós recebemos nos distraia do melhor que ele tem para nós. Talvez você orou muito pelo que você está vivendo hoje, e o que você está vivendo é bom, mas talvez você deixou de lado o melhor, que foi a comunhão com Deus. Jesus está te chamando, está me chamando, nos convocando a voltar a uma vida de relacionamento, de comunhão com Ele. Então, resumindo aqui, eu quero dizer para você que o tema desse momento, desse devocional, é escolha a boa parte. E para que eu escolha a boa parte, que é estar aos pés de Jesus, eu preciso vencer a ansiedade e eu preciso vencer o excesso de tarefas, ambos que podem me atrapalhar de viver uma comunhão e um relacionamento com Cristo. E eu quero deixar aqui para você uma palavra que se encontra em Filipenses, capítulo 4, versículos 6 ao 7, que diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. E a paz, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É interessante entender que, para que eu vença a ansiedade, para que eu vença o excesso de tarefas, para que eu vença a angústia que eu estou vivendo, eu preciso viver um relacionamento com Jesus, porque só por meio dele, ele traz ao meu coração a verdadeira paz. Quando a Bíblia diz a paz que excede todo entendimento, essa paz é diferente da paz que o mundo pode trazer. Às vezes, a paz que o mundo traz tem a ver com bens materiais, relacionamentos amorosos, com pessoas, com prestígios, mas a paz que Cristo dá é a paz que o homem não pode imaginar, a paz que o homem não pode comprar e não pode entender, a paz de Deus. Então entenda uma coisa, se você está angustiado, angustiada, numa situação difícil, onde a ansiedade tem te dominado, onde o medo tem te dominado, onde a dificuldade tem te dominado, eu quero declarar na sua vida que você vai voltar a se relacionar com Jesus como antes ou como Ele quer. E Ele vai te dar a verdadeira paz que não depende de terceiros, mas que está no relacionamento com Cristo. Que você seja edificado, edificada por essa palavra em nome de Jesus. Amém.